Boa noite, obrigada pela presença. Senes. Prazer. Boa noite. Pondé. Então vamos aguardar essa super quarta, não é, Senes? O que dizer, então, dessa decisão aí da mudança do valor e do prazo para 2 anos? Olha, eu acho que assim, dá para comentar do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista político, é uma vitória, indica uma vitória do Lula bastante importante, tá certo? Ele não assumiu ainda e conseguiu negociar uma emenda constitucional, não é uma qualquer coisa, tá certo? Já tendo uma flexibilização do teto de gasto com um rol de temas. O importante é dizer que são todos temas, nenhum deles se vincula à máquina, não é gastos públicos no sentido da máquina, mas são todos eles programas sociais. Mas, de qualquer maneira, é uma flexibilização Nesse sentido, ele já começa com respiro, então. Ele começa com respiro político e aí um respiro econômico. O político está mostrando que ele achou pontos de convergência com o Congresso, esse ainda um pouquinho diferente do que vai assumir, mas já achou com um Congresso cuja base era fundamentalmente a base do Bolsonaro. Então, ele chegou num acordo importante antes de assumir com a base que até então era do Bolsonaro. Então, assim, do ponto de vista político, está mostrando uma habilidade muito razoável. Do ponto de vista econômico, 2 comentários bem rápidos. Um, que é a questão, assim, nós estamos falando de um aumento de gasto importante. 175 vai furar, já vai ser a 6ª e a 7ª vez que a gente fura o teto. Ou seja, a regra está mostrando que se a regra não pode ser aplicada por nenhum governo, parece que a regra está com algum problema. Mas mais importante do que isso, eu acho, é essa previsão de que ele tem que apresentar uma outra ancoragem fiscal até agosto do ano que vem. Agora, você disse, né, nessa questão que começa com, de certa forma, um jeito mais favorável em relação ao Congresso, essa sinalização, mas tem um orçamento secreto que não interessa para o Congresso acabar, não é, Pondé? E foi promessa de campanha acabar com isso. E nesse sentido, então, como que chegar? O que deve acontecer para chegar a um consenso aí e ele xingou legal o Lula, o orçamento secreto, né? Ele xingou legal, né? Bandidagem, né? Desgraceira, umas palavras assim, bem, digamos assim, poéticas. Até agora a impressão é que o Lula está querendo deixar o desgaste para o STF. É o STF que se vire com isso, porque é claro que o orçamento secreto, essa moçadinha Lira e companhia com quem ele fala... O Brasil é um país complicado porque não tem quase nenhuma política de Estado e tudo é política de governo. Então, por exemplo, um trabalho para a população muito pobre devia ser política de Estado, não política de governo. Mas toda hora que muda, inventa, né? E aí, por isso que não vai para frente, inclusive. Por isso que não vai para frente, porque sempre começa aparentemente do zero, né? Volta para o zero. E aí, para ele conseguir fazer esse acordo com esse governo ainda, como bem disse o Senes, é um governo que não é governo, já funciona como governo, ele teve que ceder e deixar passar e o STF que resolva o problema. Porque depois não pode dizer, não, foi o STF que fez, não fui eu.